Pensa só, centenas e milhões de anos atrás, o nosso planeta passou por uma revolução silenciosa, verde. Gigantes começaram a se erguer, formando as primeiras florestas de verdade. E quem eram elas? Eram as gimnospermas, as pioneiras da tal semente nua. Pensa bem, as plantas já estavam por aí, né? As samambaias, por exemplo, já tinham conquistado uma certa altura. Mas, para dominar mesmo o ambiente terrestre, ainda faltava alguma coisa. Faltava um passo crucial. Que inovação foi essa, hein? O que permitiu que elas construíssem verdadeiros impérios verdes? A resposta, olha só, está numa das invenções mais geniais da evolução, a semente. Foi ela que libertou as plantas daquela dependência total da água para se reproduzir. Foi o começo de uma era completamente nova. E o nome, claro, já entrega o jogo. Gimnosperma. Vem lá do grego. Gimnos quer dizer nua. Esperma é semente. Ou seja, semente nua. Simples assim. Ao contrário das plantas que vieram depois, a semente delas não fica escondidinha dentro de um fruto. Ela fica ali, exposta, geralmente naquelas estruturas que a gente conhece muito bem. E aqui a gente vê o tamanho do salto evolutivo. As samambaias, que vieram antes, precisavam de água para tudo, até para a fecundação. Elas estavam presas a ambientes úmidos. Mas as gimnospermas, com a semente e o grão de pólen, elas simplesmente quebraram essa corrente. Agora podiam ir para qualquer lugar, conquistar ambientes muito mais secos, muito mais diversos. Ok, mas se não tem flor, como é que elas se reproduzem? Bom, elas desenvolveram umas estruturas bem específicas. Os estróbilos. Estróbilo, nome complicado, né? Mas a gente conhece bem. São os cones, ou, simplesmente, as pinhas. É ali que a mágica acontece. São as fábricas de sementes delas. Só que a semente foi só o começo da história, tá? Para virar esses gigantes que a gente vê por aí, elas precisaram de um projeto de engenharia, um projeto estrutural impressionante. Vamos dar uma olhada em como se constrói um gigante desses. Quando a gente pensa em gimnosperma, a gente pensa em quê? A árvore, né? E árvores imponentes. O projeto delas é todo focado para cima, na verticalidade. Um tronco forte, lenhoso, super robusto, que aguenta toneladas e consegue chegar a alturas absurdas. Até as folhas são especiais. Esquece aquela folha larga, delicada. Aqui a gente tem formatos super eficientes. Tem o formato acicular, que são as agulhas dos pinheiros, sabe? E o escamiforme, que parecem umas escamas, como nas araucárias. E por que isso? Tudo pensado para economizar a água, para não desidratar. Beleza, mas fica a pergunta. Como é que uma árvore consegue puxar água lá da raiz e levar até uma folha a, sei lá, 50 metros de altura contra a gravidade? A resposta está no sistema de encanamento interno delas. É uma coisa super eficiente, uma obra de engenharia da natureza mesmo. E os segredos dessa engenharia são dois. Primeiro, as traqueides. Pensa nelas como canos especializados, super eficientes para levar água para cima. E o segundo segredo é a lignina. A lignina é como se fosse o concreto armado da planta. É uma molécula que dá uma rigidez incrível, dando ao tronco a força para crescer e não desabar. Tá, legal essa história toda, mas e aqui no Brasil? A gente tem disso? E como tem? Temos um exemplo que é simplesmente majestoso, uma gimnosperma que é a cara de uma região inteira do país, faz parte da nossa identidade. Olha só ele aí, o pinheiro do Paraná, ou no nome científico, Araucária angustifolia. Não tem como confundir esse formato de taça, né? É, sem dúvida, a gimnosperma nativa mais icônica do Brasil. É o grande símbolo da mata de araucárias lá no sul. Para a gente ter uma ideia, no mundo todo existem mais ou menos umas 750 espécies de gimnospermas. Elas formam aquelas florestas enormes, principalmente lá no hemisfério norte. Mas e aqui no Brasil? O número de espécies que são realmente nossas, nativas, é bem menor. Coisa de umas 20 espécies. E isso, claro, faz com que cada uma delas, especialmente a nossa araucária, seja um tesouro. E a floresta de araucárias, ela é muito mais do que só uma paisagem bonita para foto. É um ecossistema completo super importante para um monte de bicho e outras plantas. E não dá para esquecer que, historicamente, a madeira dela, de altíssima qualidade, foi importantíssima para a economia de toda a região sul. Então, vamos abrir um pouco mais o leque e entender melhor essa diversidade de gimnospermas, tanto no mundo quanto por aqui. Aqui tem uma coisa importante para não confundir. A araucária, o nosso pinheiro do Paraná, é daqui, é nativa.
Agora, aquele outro pinheiro que a gente vê em plantações gigantescas, do gênero Pinus, esse veio de fora. É uma espécie exótica, plantada para fins comerciais, para fazer papel, celulose, móveis. E olha, o universo das gimnospermas vai muito além. Tem outros grupos bem interessantes. Por exemplo, as cicadófitas, que até parecem umas palmeirinhas, e as ginetófitas, que são umas plantas bem diferentes. Isso só mostra como essa linhagem antiga de plantas é diversa. Bom, a gente está chegando no final da nossa jornada de hoje. E agora é a hora de amarrar tudo e entender de vez o legado daquela invenção que mudou tudo: a semente. Pensa na semente como um kit de sobrevivência perfeito. É uma cápsula, dentro o embrião está protegido. Ela já vem com uma marmita, um estoque de nutrientes, ajuda a planta a viajar para longe, a conquistar novos lugares e o melhor, ela pode ficar ali quietinha, esperando as condições ideais para germinar. Foi ou não foi a chave para dominar o ambiente terrestre? É exatamente isso. A capacidade de produzir sementes foi um avanço gigantesco. Mudou completamente as regras do jogo. Permitiu que as plantas se espalhassem e se tornassem muito mais diversas do que qualquer coisa que já tinha existido no planeta. Então, as gimnospermas, com a sua semente nua, revolucionaram o mundo. Mas a gente sabe, né? A evolução nunca para. E aí fica a pergunta no ar. O que acontece quando a natureza resolve dar um passo além? Quando ela decide vestir essa semente, criar uma proteção extra para ela? Ah, bem, isso já é o começo de uma outra história.